Hoje eu quero meditar com você o que está escrito no livro de Esdras, capítulo 6. E eu quero meditar um pouco sobre o templo, o altar, o sacrifício. Por que nós vamos à instituição religiosa? Qual é a nossa motivação? O que nos leva para esse lugar e o que nos mantém nesse lugar? Será que os cultos de hoje são bíblicos? Será que nós entendemos realmente o que são dízimos e ofertas? Será que nós estamos praticando uma religião agradável ao Senhor? É um assunto desagradável, às vezes, mas é necessário meditarmos sobre isso. É necessário pensarmos se de fato estamos ou não prestando um culto que Deus aceita, que a Bíblia aceita. Aqui no capítulo 6 diz que estava havendo uma discussão ali, porque o povo de Deus queria reconstruir o templo, mas havia algumas pessoas que não estavam gostando muito da ideia, e eles então foram ao rei perguntar se de fato existia algum decreto para que os cristãos daquela época pudessem então reconstruir o templo que havia sido destruído. Porque, como sabemos, o povo de Deus vivia em pecado e vira e mexe, então Deus trazia juízo e o povo era levado cativo. Nessa oportunidade, o templo havia sido destruído. Porque Deus, na verdade, ele nunca quis habitar em templos feitos por mão de homens. O objetivo sempre era habitar em nosso coração. Tanto que quando Jesus volta, ou melhor, quando Jesus vem, ele vai ao céu e ele promete o Espírito Santo que habita em nós. Então hoje nós somos o tabernáculo. Hoje nós somos o templo de Deus. E ele habita em nós por meio do seu Santo Espírito. E aqui diz que o templo, ele estava destruído e que as pessoas queriam que as pessoas queriam reconstruir o templo. Porque naquela época era importante o templo, porque era no templo que se ofereciam os sacrifícios. Era no templo que as pessoas iam adorar a Deus. E como era essa adoração? Essa adoração não era palminha, essa adoração não era cantoria, essa adoração não era música, teatro, dancinha, Essa adoração era sacrifício. Então, o povo de Deus reunia os seus dízimos, as suas ofertas, e eles então ali ofereciam sacrifícios. Os sacerdotes, o sumo sacerdote, eles preparavam ali toda aquela liturgia de culto, para que então os cordeiros, os carneiros, os novilhos fossem sacrificados. Porque aqui fala que deem aos sacerdotes em Jerusalém tudo o que eles precisarem, novilhos, carneiros, cordeiros, para o holocausto oferecido ao Deus dos céus. Então o templo ele tinha uma finalidade específica. Esses dízimos e essas ofertas tinham uma finalidade específica, que era de se cumprir a lei de Moisés, onde os animais ali eram imolados e havia expiação pelo pecado do povo. Então havia ali um ritual, uma liturgia de culto onde Deus era glorificado, havia ali uma cerimônia de gratidão e também de expiação pelo pecado. E quando o povo de Deus naquela época levavam esses animais, cereais e tudo que era permitido que eles oferecessem como oferta a Deus, e o dízimo que eles entregavam ali no templo, então eles ofereciam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus, além de orarem pela nação, pelo povo, pelo rei da época. E o que eu vejo aqui é que hoje nos templos, no altar, não há mais sacrifício, nem sacrifício espiritual. Porque nós não precisamos mais dos altares, nós não precisamos mais dos templos, nós não precisamos mais de lugares. O
Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então, assim, construir templos nos dias de hoje não me parece necessário. No meu ponto de vista, na minha opinião. Há quem acha que sim. Mas se eu olhar para o texto, aqui o templo ele tinha um propósito muito específico. Que era de, no altar do sacrifício, que eles oferecessem dízimos e ofertas. Primeiro porque eles tinham que fazer a expiação pelo pecado do povo, que era feita através do sangue do animal que era morto. E depois eles comiam todo aquele alimento, todo o dízimo, toda a oferta, voltava de novo para o povo. Nada ficava para o sacerdote, ele comia ali com o povo. Ele comia do que o povo comia. E hoje nós não vemos isso. Então, para mim hoje fica muito complicado olhar para essas coisas que estão fazendo, para esses templos, né, onde tem fumacinha, parede preta, o que eles chamam de altar, necessariamente eles não sacrificam nada, porque tudo é Jesus que faz, tudo é Jesus que resolve, tudo é Jesus que realiza o milagre. E o povo está numa motivação equivocada quando eles saem de suas casas para irem a esses lugares prestar um culto que não é agradável a Deus, porque o culto agradável a Deus é aquele onde tem sacrifício agradável ao Deus dos céus. Quando ali naquela época os homens entregavam de fato animais específicos para que o culto ocorresse. E os animais, eles eram imolados em cima do altar. Hoje em dia, o altar não é mais necessário, porque nós não precisamos mais imolar os animais. Né? Nós não sacrificamos mais os dízimos e as ofertas. Hoje, os nossos recursos é para cuidarmos uns dos outros. Né? Para que nós possamos carregar as cargas uns dos outros. Para que nós possamos, com os nossos recursos, facilitar a vida dos mais necessitados. Então, quando nós temos essa compreensão de que dízimo e oferta é só na instituição, então, então nós temos que fazer um altar de holocausto. Nós temos que voltar a sacrificar. Só que quando Jesus ele vem e ele é sacrificado naquela cruz, com aquela morte vergonhosa, humilhante, não há mais que se falar em altar, não há mais que se falar em holocausto. E nós já não levamos mais os dízimos e as ofertas ao templo. Porque esses dízimos e essas ofertas que eram oferecidos tinham uma finalidade específica. Então, assim, eu lamento muito que hoje em dia, considerando, né, que as pessoas são seres pensantes, considerando que as pessoas têm capacidade cognitiva de raciocinar e chegar a uma conclusão muito óbvia, é que as pessoas, elas estão fazendo coisas, elas estão prestando um culto que parece que, à luz das Escrituras, está um pouco confuso. Está muito confuso. Porque, tudo bem, se eu tenho que entregar o meu dízimo e a minha oferta numa instituição, por que esse dízimo e essa oferta não está retornando para o povo de Deus? Por que nós não estamos lá levando o alimento, né? Estamos lá levando as nossas contribuições, mas isso é para sustentar a instituição. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Porque Deus nem pediu o templo em Jerusalém, quanto mais esse monte de ponto de pregação que tem a cada esquina. Então, assim, que nós possamos entender que o propósito do culto é sacrifício. Eu, Veridiana, sacrificando a minha própria vida a Deus, abrindo mão das minhas coisas. E as minhas contribuições financeiras não precisa necessariamente ser dentro da instituição. Até porque eu já passei por algumas e o que eu vejo? Que eles querem modernizar as coisas e eles fogem do princípio das Escrituras Sagradas. Quando você vai para um culto, prestar adoração a Deus, eu já passei por alguns lugares que efetivamente eu não consigo ver Deus ali, não consigo sentir uma presença,
Mas os religiosos vão dizer que a culpa é minha, que eu que estou sem fé, que eu que estou vazia, que eu que estou ali, né, fora de um propósito. Só que o culto a Deus, para mim, é um culto onde nós vamos falar de pecado, de renúncia, onde a palavra vai ser pregada, coisa que não estão fazendo. Porque dizem que estudaram, que fizeram teologia, mas não pregam o Cristo ressurreto. Não chama as pessoas para essa consciência de sacrifício, para essa consciência de oferecer tudo. Então, já que chamam o local de altar, então por que não sacrificam? Já que querem o dízimo e as ofertas, então por que não fazem ali a soma e repartem para o próprio povo de Deus, para suprir as necessidades dos carentes? Mas o que eu vejo? Que eles utilizam dízimos e ofertas para comprar microfone, para comprar caixa de som, para colocar bateria, guitarra, violão, sei lá mais o que, para fazer fachada de igreja, para ampliar as tendas, porque afinal de contas eles pegam o Antigo Testamento para ficar sugestionando o que o texto bíblico não falou, mas eles estão agarrados em versículos fora de contexto. Para quê? Para enganar as pessoas. Porque evangelho é falar de conversão. E por mais que essas igrejas cresçam, por mais que essas igrejas elas tenham ali um certo resultado, naquele grande dia haverá juízo para quem faz e para quem tolera. E nós precisamos ficar atentos. Então, assim, eu acho estranho que as pessoas não estejam reparando nessas coisas. E nós precisamos denunciar. De coisas, de elementos que estão colocando no suposto altar, que quando nós olhamos para as Escrituras, não tem a menor base para que eles façam isso. E o que nós estamos fazendo? Aceitando. Por quê? Porque não queremos examinar a Bíblia. Então nós nos colocamos numa condição de tá bom. Mas isso aí não tem nada a ver. Não é pecado. Ele deve saber o que ele está fazendo. Só que às vezes não sabe. E nós temos que questionar as lideranças. Nós temos que denunciar as coisas que não são bíblicas. E não é questão de falar mal do outro. É simplesmente pregar a palavra. E a palavra diz que o templo era um lugar específico para um tipo de culto específico, onde eles ofereciam sacrifícios e que esses sacrifícios eram nada mais, nada menos que os dízimos e as ofertas, que eram entregues na forma de animais, cereais e tudo mais, que a própria lei de Levítico revela. Só que quando Jesus vem, gente, nós precisamos ficar atentos nisso. Quando Jesus vem, fato é que tudo isso aqui, cai por terra. Por quê? Porque isso aqui é uma sombra do que estava anunciando Cristo. Quando Cristo vem, a sombra desaparece. Nós não estamos mais no Velho Testamento nesse sentido de liturgia de culto. Porque agora a nossa liturgia de culto, o nosso culto, é em adoração pela verdade do que o Evangelho diz, do que Cristo fez por mim e por você. Então está na hora de amadurecermos, está na hora de lermos a Bíblia e confrontarmos sim as mentiras, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra fulano ou ciclano, contra esse ou aquele, contra um líder ou contra um homem qualquer. Não, a nossa luta é contra a mentira, o engano de Satanás, que está infiltrado nas igrejas e que estão fazendo coisas que de fato a Bíblia não autoriza, né? Então, assim, eu tenho passado por alguns lugares, eu tenho visto muitas coisas. Veridiana, você é muito santa, você é muito perfeita. Não! O que eu estou trazendo aqui não é uma opinião minha. O que eu estou meditando aqui é sobre o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o templo era lugar para sacrifício. E que no altar se ofereciam os dízimos e as ofertas. E que depois de feita a expiação do pecado, depois de terem ali cumprido aquele ritual de sacrifício, de holocausto, então todos comiam do que todos haviam levado ali. E é isso que acontece. Os dízimos, eles retornam para a comunidade cristã ou eles ficam retidos pela instituição? Aí é que são elas. Porque se está retido
com a desculpa que tem que pagar água, ar-condicionado, luz, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, tem alguma coisa errada, porque a Bíblia não diz que é para isso. Porque quem custeava o templo, no caso do rei Davi, o Davi custeou o templo com suas próprias riquezas. Depois veio Salomão, que efetivamente fez a construção do templo, né? E custeou com as riquezas que ele tinha herdado de Davi e aquelas que ele tinha já em sua posse. Ok que algumas pessoas contribuíram, mas tinha algo específico aqui. E não para essa coisa toda que está acontecendo. Entende? Então, assim, o que é prioridade para nós no reino de Deus hoje, já que Jesus, o Cordeiro de Deus, já foi imolado? É financiar a instituição ou é suprir a necessidade dos carentes? O que eu faço com o meu dízimo e com a minha oferta? Eu entrego na instituição para ela ficar pagando conta? Ou eu priorizo e entrego para o meu vizinho, para uma família que eu conheço? O que é mais reino, na sua opinião? Na minha opinião, é que eu ajude os meus irmãos, que eu suporte as pessoas e que eu consiga, de alguma forma, prover, né, algo de bom na vida dos necessitados. De alguma forma, com os meus recursos, já que é para eu dizimar, que eu possa amar o meu próximo. Porque amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesma também implica em eu ter um entendimento do que é a minha contribuição do meu dízimo, da minha oferta na vida do meu próximo. Não para sustentar um sistema religioso. Entende? Então que nós possamos pensar nisso sem levar isso para o coração, mas de uma forma cognitiva, de uma forma racional, de uma forma bíblica, de uma forma madura. Porque senão, muitos ainda continuarão na pobreza, muitos ainda continuarão passando necessidade, porque nós estamos achando, de forma equivocada, que o nosso dinheiro, que as nossas ofertas, que os nossos dízimos, que as nossas contribuições têm que obrigatoriamente irem para uma determinada instituição. Só que essas ofertas, essas contribuições não estão retornando para o povo de Deus. E não é sobre entregar uma cesta básica por mês, ou sobre fazer um sopão uma vez por semana. É sobre todas as contribuições retornarem para os necessitados e não serem retidas pela instituição para salariar pastores, porque hoje em dia todo mundo pode trabalhar. Por que pastor tem que depender de salário? A não ser que de fato ele viva 24 horas para o reino, o que não acontece. Porque as igrejas ficam abertas de segunda a segunda. O pastor está à disposição das suas ovelhas ou tem que ficar marcando a agenda com ele para ter meia hora de conversa? Porque eu conheço pastores que você chama para conversar, ele prioriza as atividades da igreja e deixa você esperando. Eu conheço pastores que para você marcar um gabinete você tem que esperar um mês porque ele está sem agenda. Então, assim, nós temos que começar a questionar essas coisas de verdade. É um assunto chato, mas é necessário. E nós não podemos nos calar diante do que tem acontecido, porque muitas pessoas estão no engano, porque alguns não sabem, quem sabe não está falando. Então, assim, não é para falar mal nem para criticar, é só para denunciar as mentiras e essa liturgia de culto totalmente equivocada, que em nenhum detalhe tem agradado ao Senhor, porque Deus se agrada do culto que a Bíblia permite que seja realizado. Amém? Que Deus te abençoe.